É o segundo volume do primeiro volume, que é o Evangelho conforme Lucas. Então, Lucas escreveu 2 textos bíblicos: o Evangelho, que traz consigo esse nome, Lucas, e o livro de Atos. Essas 2 obras são obras de Lucas. Lucas, no comecinho do Evangelho, lá na introdução, ele fornece algumas informações importantes para a gente. Ali ele declara os objetivos dele quando resolveu escrever o Evangelho, os métodos que ele empregou para escrever o Evangelho, as afinidades de Lucas para com aqueles que são os seus leitores primitivos, bem como a uma pessoa que foi um dos mantenedores do ministério dele, que é Teófilo. Então, Lucas, logo na introdução, nos fornece informações importantes, que é o objetivo, os métodos que ele empregou para escrever o Evangelho e as afinidades com os gregos, que são os destinatários do Evangelho de Lucas. Então, baseado na informação de Lucas, lá nos primeiros versículos do capítulo 1, a gente tira algumas referências. A primeira delas, havia na época de Lucas várias obras que continham apenas uma relação parcial da vida e da obra de Jesus. Isso ele deixa claro lá nos primeiros versículos, que já existiam outras obras a respeito de Jesus, mas ele as considerava incompletas. Primeiro, o Evangelho de Lucas ele é diferenciado dos demais porque fala acerca do pré-nascimento de Jesus, do nascimento e da infância até os 12 anos de Jesus. Os outros evangelhos não tinham essas informações. Então, na época que Lucas empreendeu a escrita do seu evangelho, havia outros escritos acerca de Jesus, mas ele os considerava incompletos do ponto de vista biográfico. Por isso que ele resolveu escrever o seu evangelho. Segunda coisa, as narrativas que já existiam acerca de Jesus, para Lucas não estava em ordem aquelas narrativas. Então, lá no seu evangelho, ele diz que tentou escrever o evangelho para colocar em ordem a narração acerca da pessoa de Jesus. Terceira informação que a gente tira dessa introdução: esses fatos eram conhecidos do mundo cristão. Então, aquilo que Lucas escreveu não era em si novidades, porque o mundo cristão conhecia. Ele apenas estava relatando para que isso ficasse documentado. É o que ele coloca aí no versículo 1, entre nós se realizaram. Então, se realizou entre os cristãos, então porque os cristãos conheciam aqueles fatos, mas era necessário documentar isso do ponto de vista biográfico. Quarta coisa, o autor sentia-se bem informado e capaz de escrever esse evangelho. Ele escreve assim: também a mim me pareceu bem fazer o quê? Escrever o evangelho. Então ele se documentou de escritos já existentes, de entrevistas realizadas com pessoas que andaram com Jesus, dentre as quais o apóstolo Pedro e algumas figuras da história da igreja. Então, Lucas se considerava bem preparado para escrever o evangelho. Quinta informação que a gente tira aí dessa introdução: as informações de Lucas vieram de fontes oficiais. Quem que Lucas entrevistou? Aqueles que deles foram testemunhas desde o princípio. Então, as fontes consultadas por Lucas eram fontes oficiais, pessoas que andaram com Jesus, pessoas que faziam parte do grupo apostólico e conhecia a história, o desenvolvimento da história, tanto no período do ministério de Jesus, quanto no período pós-morte de Jesus, que é o caso do livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. Sexta coisa, está no próximo slide aí:
o autor estava familiarizado com os fatos, por observação ou por inquirição, e era contemporâneo das testemunhas dos acontecimentos. Então não é alguém que escreveu o Evangelho 2, 3 séculos depois dos acontecimentos. Eram pessoas contemporâneas de Lucas, ou seja, que viveram na mesma época. O Evangelho de Lucas contém muitas particularidades que não aparecem nos outros evangelhos. Depois a gente vai falar sobre elas nos slides seguintes. Lucas declarou escrever acuradamente e com ordem lógica. O destinatário de Lucas era Teófilos, cujo nome significa amado de Deus. E ele, quando escreve esse evangelho, ele direciona o evangelho a esse Teófilo, a quem ele o chama de excelentíssimo. Esse termo, kratistos, do grego, era aplicado somente à nobreza. Então o que se entende? Que Teófilos era um cristão grego convertido ao cristianismo, que já conhecia muita coisa sobre Jesus, mas que ele necessitava de maiores informações, até mesmo para transmitir aqueles ensinos aos seus conterrâneos gregos. Então, o Evangelho de Lucas foi direcionado, em primeiro lugar, a Teófilos, para que ele fosse o multiplicador daquele Evangelho. A maioria dos estudiosos dizem que Teófilos fazia parte da nobreza grega, era um homem muito rico, então ele foi um dos financiadores dessa empreitada de Lucas ao escrever o Evangelho, e também a segunda empreitada, que foi escrita de Atos. E ele era um dos mantenedores do ministério de Lucas. Sim. Eu já ouvi um comentário assim, que esse Teófilos pode ser que não seja uma pessoa em si, e sim a comunidade cristã, os amados por Deus. A ideia mais pregada é que Teófilos, na verdade, não era o nome próprio dele, era um codinome. Mas a ideia de que fosse uma comunidade não é muito aceita, porque a expressão está no singular, porque a terminação os no grego é o singular, no plural é oi. Então, se fosse teófiloi, aí seria amados de Deus, que daria a ideia de comunidade. Mas como está no singular, amado de Deus, a ideia de que isso fosse um codinome, não fosse nem o nome próprio dele. Justamente por causa da condição de nobreza dele, talvez não ficaria, ou talvez nem chegaria até ele aquela correspondência, ou não ficaria bem usar o nome dele, porque ele financiava e tal, né? Então muitos acham que é um codinome, outros não, acham que era o nome próprio dele. Mas a ideia de comunidade não é muito bem aceita, porque o termo está no singular. Teófilos, né? Os no grego é singular. Se fosse oi, aí seria plural. É, por exemplo, igual o termo irmão. No grego, adelphos. Irmãos, adelphoi. Então, no grego, o plural é oi, o singular é os. Tá? Então, esse destinatário precisava de mais conhecimento que o firmasse e o convencesse da verdade. Ele já era um cristão, porém ele precisava de maior conhecimento para firmar-se na verdade e até mesmo para se tornar um multiplicador do Evangelho. Então ele pediu a Lucas que fizesse essas pesquisas e escrevesse, e Lucas, após escrever, envia para ele o seu escrito. 10º e último, o propósito de Lucas era dar ao seu amigo Teófilo conhecimento da verdade. Então esse era o principal propósito de Lucas ao escrever o Evangelho. Essas 10 informações que eu passei para os irmãos compreende-se do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1 de Lucas, onde a gente pode observar todas essas informações aqui. O microfone está falhando, está ficando ruim, mas qualquer coisa se complicar, aí o Hildo Borges tem uma mão abençoada, ajeita esse trem para nós.
Vamos falar um pouquinho sobre o autor, Lucas. Embora aqui naqueles slides anteriores a gente tenha falado um pouquinho, mas aqui a gente vai ampliar um pouco as informações sobre ele. Lucas era um gentio. O que é um gentio? Um estrangeiro do ponto de vista judeu. Então, gentio, nas escrituras, são todos aqueles que não são judeus. Nasceu fora da Palestina, gentio. Tá? Então, Lucas era um gentio. A palavra gentio dá a ideia de estrangeiro. Estrangeiro do ponto de vista do judeu. Ele era um gentio de fala grega e de grande capacidade intelectual. Existem 2 livros na Bíblia que foram escritos no grego clássico. 3 no grego clássico. Porque os outros livros foram escritos no grego comum, que é o grego koiné. Lucas, Atos e Hebreus foram escritos no grego clássico. Então, Lucas e Atos demonstram a grande capacidade intelectual desse autor, até mesmo pelo estilo utilizado. Qual que é a intenção de Lucas ao escrever 2 textos, Lucas e Atos, num grego clássico? Ele enviou esse evangelho e o livro de Atos para Teófilo, que fazia parte da nobreza grega. Então ele tinha que escrever num grego mais polido, um grego mais belo, né? bem mais próximo da linguagem e da capacidade dos intelectuais que iam ler aquele evangelho. É claro que a linguagem que ele usou também estava acessível ao povo comum, mas dentro de um grego muito mais polido, muito mais belo do que os outros livros do Novo Testamento. Então, o próprio texto de Lucas demonstra essa grande capacidade intelectual que ele tinha. Lucas teria sido um dos primeiros convertidos em Antioquia, quando Paulo realizou a primeira viagem missionária. Ele encontrou-se com Paulo em Troade, lá por volta do ano 51 depois de Cristo. De Troade foi com Paulo para a Macedônia, onde lá se tornou pastor da igreja de Filipos. Quando Paulo voltou a Filipos, na sua terceira viagem, Lucas juntou-se a ele e o acompanhou até a Palestina. Lá em Colossenses capítulo 4 e Filemão capítulo 4, que são chamadas de cartas da prisão, Paulo as escreveu quando estava preso em Roma. Ele cita Lucas como um dos companheiros que estava com ele. Então não se sabe ao certo quando é que Lucas deixou o trabalho de Filipos, onde ele era pastor, para estar mais próximo de Paulo nesses últimos anos de vida, nesses últimos meses de vida de Paulo. Mas ao certo é que nesses últimos meses de vida de Paulo, lá no seu aprisionamento em Roma, Lucas estava com ele. Essas informações nós as temos principalmente lá em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo de número 11. Lucas era um pregador ativo e também um missionário. Ele participou com Paulo de algumas viagens de Paulo, principalmente a primeira, né? Foi o primeiro historiador eclesiástico e apologista literário. Como cooperador de Paulo, seu trabalho refletiu o conhecimento de Cristo, que era característico da pregação aos gentios. Então, os apologistas daquela época, os de fala grego, a defesa de algum pensamento dava-se verbalmente, oralmente, através de grandes retóricas, de grandes discursos. Lucas foi o primeiro a defender a fé cristã através da escrita. Ele foi um dos primeiros apologistas literários. Em que época que ele escreveu essa? Ele escreveu por volta do ano 60 depois de Cristo. Então depois já da morte. Ele já estava mais ou menos. Ele juntou-se a Paulo no ano 51, já tinha mais ou menos uns 9 anos que ele estava com Paulo. Então no próximo slide tem até a informação, Lucas, data e lugar. Provavelmente a data é 60 depois de Cristo, essa é a data mais provável. Não existe uma data exata, mas a mais aceita é essa.
nenhuma indicação existe no Evangelho a respeito do lugar em que Lucas escreveu esse Evangelho. Muitos acreditam que foi em Cesareia, mas não existe nem na tradição da igreja uma afirmação: Lucas escreveu em tal ano e em tal lugar. O que existem apenas são suposições. Anos 60 e o local Cesareia. Bom, vamos aí então para o conteúdo do Evangelho de Lucas. Lucas, ele segue a principal sequência dos acontecimentos relatados no Evangelho de Mateus e de Marcos. Só porque existem muitas informações que são exclusivas do Evangelho de Lucas. Muitas informações em Lucas você não vai encontrar em Mateus e nem em Marcos. Mas a sequência dos acontecimentos é muito parecida. A sequência é quase a mesma. Por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 5, Lucas nos dá a informação de como que foi o nascimento de João Batista. Zacarias, pai de João Batista, estava no santuário e ele foi escolhido para poder oferecer o incensário, acender o incensário, oferecer as orações a Deus lá no santuário. Ele já era idoso, a mulher dele também, Isabel, também era idosa, e eles não tinham filhos. Ele estava lá no santuário, ele recebe a visita de um anjo, que o comunica que Isabel ficaria grávida. Isso de fato aconteceu, e o menino nasceu. Então essa informação a gente só tem no Evangelho de Lucas, não tem nos outros evangelhos. Com relação também ao nascimento e infância de Jesus, muitas informações só existem no Evangelho de Lucas. Por exemplo, o fato da Maria ter recebido a visita do anjo, os detalhes são mais evidentes do que os outros. A ida de Maria e José para Belém, as informações são mais ricas do que os outros evangelhos. Então, há um diferencial nos relatos de Lucas nesse sentido, amplia o conhecimento já existente, através dos seus escritos. Por exemplo, a genealogia de Jesus relatada em Lucas é diferente da de Mateus. Marcos não tem genealogia e nem Evangelho de João. Só 2 evangelhos têm a genealogia de Jesus, Mateus e Lucas. A genealogia de Jesus em Mateus, ela é parametrizada através de Abraão e Davi. Abraão, porque é o pai da nação hebreia, e Davi, porque é o monarca da onde viria o Messias, porque Mateus quer provar que Jesus é o Messias. Lucas está escrevendo para gregos. Qual que é a intenção de Lucas? Apresentar Jesus como Filho de Deus e também o homem perfeito, porque os gregos tinham essa ansiedade, de achar um homem perfeito, achar um homem que nele toda a perfeição residisse. Então Lucas vai fazer a genealogia de Jesus, provando que ele pertence à raça humana. Ela retroage até Adão. Mateus relata a genealogia de Jesus através de José. Já Lucas relata a genealogia de Jesus através da família de Maria, retroagindo até Adão. Por quê? Porque é a intenção de Lucas provar que Jesus era um ser humano. Capítulo 4, versículo 16 até o 30, a gente tem aí a pregação em Nazaré. Capítulo 4, versículo 16 até o 30. Abram as vossas Bíblias nesse capítulo. Capítulo 4, versículo 16. Essa informação aqui a gente só tem em Lucas, quando ele diz que foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, Isaías capítulo 61,
onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Então o que é a intenção de Lucas em relatar isso aqui? Jesus, ele leu o texto messiânico, onde o Messias recebe a unção de Jeová para instaurar o seu reino messiânico. Esse texto de Isaías 61 é um texto que liga diretamente ao Messias. Aqui nós temos umas coisas interessantes aqui nesse texto. Jesus, como um rabino novato, ele poderia pedir ao assistente a oportunidade, e o assistente poderia dar, como aconteceu, para ele apenas fazer uma leitura. Mas ele fez uma leitura e depois de ler, ele não voltou ao seu assento na nave da sinagoga. Ele assentou, que era assim que os mestres faziam naquela época. Eles liam um texto em pé, mas para explicá-los, ele assentava. Então, quando ele assentou, o povo ficou doido. Ele vai falar alguma coisa, será? Então ele começou a falar que as escrituras estavam se cumprindo naquele dia. Jesus era tão humano para os habitantes de Nazaré que eles falavam: como ele pode ser o Messias, se ele é o filho de José? Nós o conhecemos desde a sua infância. Então Lucas está querendo mostrar isso: o Jesus homem, mas que também é o Jesus Deus, que recebeu do Pai a missão soberana, a missão de governar. É o Messias. Então a ideia de Lucas ao mostrar esse texto é essa. Então essa informação a gente só tem no Evangelho de Lucas, né? Então Lucas ele tem muitas particularidades interessantes, como essa que a gente acabou de ler. Bom, o que mais a gente observa aqui em Lucas? As ordens especiais a Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 10. Que diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então essas informações, principalmente aí o versículo de número 10, a gente tem aqui em Lucas. Jesus convidando Pedro, depois desta pesca maravilhosa, para fazer dele pescador de homens. Era a especialidade de Pedro, a pescaria, só que Jesus queria que agora ele pescasse seres humanos. No Evangelho de Lucas, a gente tem 6 milagres que estão relatados exclusivamente no Evangelho de Lucas. Está a relação deles aí, ó. Primeiro, a grande pesca, que é o texto que eu acabei de ler. Os discípulos não haviam pescado nada, até então não eram discípulos, né? Eram pescadores, não haviam pescado nada. Chega ali aquele cidadão e diz: joga daquele lado de lá. Mas como assim? Nós somos profissionais, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas vamos lançar confiado na sua palavra. Lançou, pegou grandes peixes, teve que juntar 2 machos para poder retirar aquela quantidade enorme de peixes ali. Então esse texto só tem, ou essa informação só tem em Lucas. Outra informação que só tem em Lucas é a ressurreição do filho de uma viúva.
Uma vez eu escutei alguém pregando, alguém pregou assim: coitada daquela viúva, Naim já tinha morrido, o marido dela, depois morreu o filho, agora estava lá desesperada. Naim não é o marido dela, Naim é a cidade, né? Então é o filho da viúva de Naim. Não é que Naim é a esposa da viúva, Naim é a cidade. Mas achei interessante, né, o jeito que ele colocou, né? Colocou a mulher assim em situação terrível, né? Então esse relato só tem em Lucas. Aquele grande cortejo fúnebre, Jesus chega, toca no caixão e manda aquele rapaz que estava morto ressuscitar. Capítulo 7, versículo 11 até o 17 de Lucas. Em Lucas a gente também tem um milagre que só se encontra lá, que é a mulher encurvada. Essa mulher andava encurvada, o espírito a incomodava, né? A fazia andar assim. Jesus expulsa aquele espírito imundo que a fazia andar encurvada e ela ficou libertada, ou liberta, né? Capítulo 14, também tem lá um milagre que está exclusivo no Evangelho de Lucas, que é a cura de um homem hidrópico. Lá na NVI fala assim: um homem da barriga inchada, não é? Então hidropsia é isso, hidropsia é a pessoa com barriga d'água. Hoje quase não tem isso mais, né? Mas antigamente, né? Antigamente tinha muito, né? A doença da barriga d'água. É o caso desse homem hidrópico aqui. Ele estava sofrendo de hidropsia, Jesus ora por ele e ele fica curado. Em Lucas também a gente tem o milagre da cura dos 10 leprosos. Esse é um relato exclusivo de Lucas. Jesus cura 10 leprosos, os 10 lá na frente. Não esquecemos de agradecer Jesus. Os 10 voltaram. Quantos voltaram? Só um. Aí um volta para agradecer Jesus. Eu falo assim: mas não curei, foi 10? Só você voltou? Então infelizmente o ser humano tem muitas vezes isso, né? Ingratidão. Esse relato aqui mostra isso. Você pensou? A lepra naquela época fazia a pessoa ficar excluída do convívio social. Não podia conviver com a esposa, não podia conviver com filhos. Dependendo do estágio da lepra, a pessoa tinha que ir para um leprosário. Então a lepra era quase que uma condenação de morte para aquela época. 10 são curados de uma doença que era sentença de morte. Não agradecem no momento, lá na frente lembram-se, mas só não voltam. Então isso chama a atenção da gente, né? Que a gente tem que ser grato. Alguém disse que quem não tem gratidão também não tem caráter. Geralmente é assim, né? Bom, no capítulo 22 a gente tem a cura da orelha decepada. Jesus está lá no Getsêmani, vem aquela turba, né, para poder prendê-lo. Pedro, que era esquentadinho, né, dizem que ele era um sicário. Sicário é aquele que defendia a espada, né, os seus amigos, ou também dentro de uma revolta ele era bom na espada. Ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Aí Jesus pegou a orelha do camarada e colou, né? Curou. Alguns até encenam, falam que ele pegou no chão, soprou, passou na roupa, limpou para depois colar, né? O texto não fala isso. O texto fala que ele curou a orelha do camarada, né? Se ele achou no meio da escuridão e colou, ou se só pôs a mão e cresceu de novo, não sei o que aconteceu. Só sei que ele curou a orelha decepada do cidadão lá. Continuou tendo orelha. Continuou tendo orelha. Graças a Deus. Porque o ser humano sem orelha deve ser estranho, né? Nunca vi, mas deve ser muito esquisito. Bom, olha que interessante. 6 milagres que a gente só acha em Lucas. Nós temos 19 parábolas que a gente só acha em Lucas. Interessante isso, né? Vamos lá. 19 parábolas exclusivas do Evangelho de Lucas. Capítulo 7, versículo 41 e 43. 2 devedores. Capítulo 10, versículo 30 até o 37. O bom samaritano. Todo mundo conhece essa parábola? Só tem no Evangelho de Lucas. Capítulo 11, versículos 5 a 8. O amigo persistente. A amada recebe uma visita em casa, não tem nada em casa, ele vai lá no colega dele.
Ô, me ajuda aí. Chegou um colega lá em casa, não tem nada lá. Rapaz, eu estava dormindo, moço. Não, me ajuda, tem dó de mim, vou passar vergonha. E ficou insistindo, até que o amigo dele levantou, né? Saiu lá do seu aconchego para servir o seu colega. E Jesus fala que com Deus tem que ser a mesma coisa, né? Conversa com Deus, né? Fala com Deus. Bom, vamos lá. O rico insensato, os empregados alertas, o empregado infiel, a figueira sem figos, os convidados para a festa, o grande banquete, que é uma continuação dessa primeira aí, o custo do discipulado, são duas parábolas com o mesmo sentido, a moeda perdida, né, que é aquela dracma. Lembrando que quando a gente fala de moeda perdida, a dracma perdida, a gente pensa num saquinho de moeda que de repente lá desamarrou, abriu e caiu uma moedinha. Aí a mulher ficou doida lá procurando a moedinha. Não é isso, o sentido aqui é muito mais profundo. Quando Jesus citou essa parábola, a dracma perdida, ela fazia parte de um adereço feminino. A mulher casada hoje, ela usa um anel, ou uma aliança, ou um anel, né? De diamante, de brilhante, sei lá o que, mas usa um anel como símbolo da aliança. Naquela época, a maioria das mulheres usava um adereço, que era uma correntinha que vinha à testa com 10 pedrinhas. Mas as mulheres mais pobres não tinham condição de comprar aquelas joias bonitas, aquelas joias raras. Elas colocavam naquela correntinha dracmas, né? Moedas. Uma dracma equivalia a um dia de um trabalhador braçal, era uma moeda romana. Então, quando ela pegou o seu adereço, porque já estava chegando já de tarde, logo o seu marido ia chegar, provavelmente ela tirou para poder cuidar dos seus afazeres. Quando ela foi pegar, estava faltando uma moeda. Se o marido chegasse em casa, era como antigamente, o marido chegar em casa e ver a mulher sem aliança, ele já ia ficar meio desconfiado. Mas por que você arrancou a aliança? Hoje não tem isso mais, né? Hoje parece que perdeu o sentido da aliança, não tem muito assim, muito valor para muitos, né? Talvez para a maioria. Mas naquela época, se o marido chegasse em casa e a mulher se apresentasse a ele com aquela correntinha com 9 moedas só, o que ele ia pensar dela? Essa mulher é minha desleixada, como é que ela perdeu isso? Então ficaria muito ruim para ela. Então por isso que ela apressadamente procurou a moeda até que encontrou. Quando encontrou, ficou muito feliz, chamou seus colegas, comemoraram. Tá? Então a moeda perdida fala de questão de valores, né? Que a gente tem que preservar, e algum ou outro, quando perdido, tem que ser resgatado. Sim. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre aquele da figueira. Eu nunca consegui entender muito bem. Da figueira sem figos? É. Fala sobre Israel. A figueira, dentro da simbologia bíblica, significa ou representa Israel. Jesus, ele, quando não acha figos naquela figueira, ele está dizendo dentro daquela parábola que era o desejo dele encontrar valores, frutos que agradassem a Deus em Israel, mas ele não estava encontrando. Israel era como uma figueira sem figos. Dentro do Antigo Testamento, a gente tem a figura do rei que representa Deus visitando o jardim. E naquela expectativa da visita do jardim de encontrar frutos e se deliciar deles. Aqui é a mesma coisa. Jesus, ele usa dessa parábola para dizer que Israel estava como um jardim sem flores, sem frutos, uma figueira sem frutos. Ele chega até a dizer o seguinte, que era desejo de Deus encontrar frutos ali, mas não os tinha. Aí ele fala para a figueira secar, né? É nessa passagem que ele fala? Não nessa específica, mas há uma outra passagem que ele fala justamente sobre isso. Ele chega, aquela época era de figos temporãos, né? Então ele chega para pegar um figo ali e não tem nenhum.
Aí ele pega e fala para a figueira secar. Então ali ele está representando justamente isso, que haveria um juízo de Deus para Israel, pelo fato de Israel não estar dando frutos, nem de vez em quando. A vida de Israel tornou-se uma vida seca, infrutífera. Então o fato de falar para as figueiras secar é uma comunicação aos seus discípulos, ensinando-os que haveria um tempo em que Deus ia punir Israel, ia julgar Israel por essa falta de frutos em Israel, né? E uma das maneiras de Deus punir a Israel esse comportamento de Israel foi a questão da destruição de Jerusalém no ano 70. Bom, vamos aqui, o filho pródigo, todo mundo conhece a palavra do filho pródigo, o administrador astuto, rico e Lázaro, os servos, a viúva e o juiz, o fariseu e o publicano, e a parábola das minas. A parábola das minas é praticamente igual à parábola dos talentos. A modificação é de pouquinhos detalhes, mas é praticamente a mesma coisa, tá? A parábola dos talentos está em Mateus, né? Das minas em Lucas, mas é quase a mesma coisa. Outra coisa que só tem em Lucas, o encontro de Jesus com Zaqueu. Ele queria ver Jesus, mas era de pequena estatura, subiu numa figueira brava e ali aguardou Jesus. Quando Jesus passou, olhou para cima e disse: desce daí, Zaqueu. Ele queria surpreender Jesus e foi surpreendido, né? Jesus falou: desce daí, porque eu quero posar na sua casa. Primeira vez que Jesus se oferece, né? Mas dentro de um excelente propósito, que era trazer cura àquela vida, né? As pessoas ficaram admiradas: como pode Jesus entrar na casa de publicano, né? As pessoas odiavam os publicanos, os cobradores de impostos. Jesus entrou lá e ofertou vida a Zaqueu. Uma vez eu escutei alguém pregando, e a pessoa falou assim: a figueira brava era cheia de espinhos, Mateus chegou lá todo retalhado, todo cortado, e na hora que ele não desceu devagarzinho não, ele desceu escorregando pelos galhos, ele se rasgou todinho. Isso não tem na Bíblia, né? Isso não tem na Bíblia. Figueira brava não quer dizer que era uma árvore espinhosa. Figueira brava é um tipo de figo, tipo de figueira, né? Olha só, o escárnio de Jesus por Herodes, capítulo 23, só tem esse relato também em Lucas. Quando Pilatos estava julgando Jesus e ficou sabendo que Jesus era da região da Galileia, e sabendo que Herodes estava ali por causa da ocasião das festas, ele mandou Jesus para Herodes. A Bíblia diz que Herodes ficou muito feliz, porque ele desejava ver Jesus, mas o propósito era errado. Ele queria que Jesus fizesse uma sessão de espetáculos milagrosos. Ele disse: Jesus, eu ouvi muito falar de você, faz alguns milagres aí para que me admirem. Aí Jesus não atendeu os caprichos de Herodes. Herodes disse: manda esse homem para Pilatos. Devolveram para Pilatos. Herodes escarneceu de Jesus, né? Isso representa aquela pessoa que só quer ter um encontro com Deus para beneficiar-se, né? De alguma maneira. É o caso aqui do Herodes. A Bíblia diz que ele desejava ver Jesus, mas o propósito errado. Jesus ele não veio para atender as nossas particularidades fora de propósito. Eu falei na terça-feira passada, me parece, que quando Deus realiza um milagre, ele realiza um milagre dentro de um propósito para atender uma urgência. Não é para satisfazer os nossos desejos à toa, né? Pelo mero prazer de serem realizados, não é isso? O aparecimento de Jesus após a ressurreição no caminho de Emaús é uma informação que a gente só tem em Lucas também. Estava lá o Cleopas e mais o seu companheiro, que a Bíblia não registra o nome, estavam voltando de Jerusalém para Emaús, todo triste, né? Estavam chateados, porque a pessoa que eles haviam depositado confiança em ser o Messias estava morto, estavam lá se lamentando. Jesus se coloca no meio deles: está acontecendo o que aí?
Ah, o senhor não ficou sabendo não? O senhor é algum visitante que chegou agora na cidade? O grande Messias aí que a gente aguardava foi morto. Acabou a nossa esperança. Aí Jesus fala para ele: vocês não conhecem as Escrituras não? Era necessário que isso acontecesse, e começa a relatar as profecias para Cleopas e o seu companheiro. Por causa da escuridão da cidade, as principais ruas de Roma tinham um sistema de iluminação noturna. As cidades mais pobres não tinham. Então, por causa da escuridão, né, noturna, eles não perceberam que era Jesus. Convidaram Jesus achando que era um estrangeiro, alguém que estava ali tentando achar um pouso. Jesus entrou na tenda deles. Quando orou, agradecendo a Deus pelo pão, Jesus ocultou-se da presença deles. Mas como a gente não percebeu, o nosso coração ardia, né? Aquele processo todo. Então, muitas pessoas que é assim, né? Deus está trabalhando na vida dele, está querendo tocar nele, ele está meio que voado, né? É o caso aqui dos discípulos que iam para Emaús. Essas são as principais peculiaridades do conteúdo do Evangelho lucano. E tanta informação nova aqui, aí justifica o que ele falou lá no princípio do seu Evangelho, que ele se propôs a escrever um Evangelho mais completo, colocando em ordem os relatos. Então, esse monte de informação nova, que não tem em Marcos e também em Mateus, que foram os dois evangelhos escritos antes de Lucas, justificam o que Lucas colocou lá nos primeiros versículos. Bom, o material de Lucas está organizado em volta do conceito central de Jesus, como um membro da humanidade que viveu a vida perfeita e representativa do Filho do Homem pelo poder do Espírito Santo. Vocês se lembram que eu falei lá no começo, que a intenção de Lucas era esta: mostrar Jesus como homem perfeito. Inclusive a genealogia de Jesus retroage até Adão, para mostrar que Jesus é um filho da humanidade. Então o material de Lucas está organizado em torno desse conceito. Jesus, um membro da humanidade, que teve uma vida perfeita, né, como um filho do homem, através do Espírito Santo agindo na vida dele. A gente vai ver em slides posteriores, não hoje porque não vai dar tempo, que a vida de Jesus foi toda regida pelo Espírito Santo. E Lucas faz questão de colocar isso no seu Evangelho, tanto nos personagens Jesus quanto João Batista. Olha, o desenvolvimento desse conceito tem a sua raiz em Lucas capítulo 2, versículo 11, onde a criancinha é anunciada como Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quando o anjo foi visitar Maria, ele deixou bem claro: olha, essa criança que você vai aguardar, ela é o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então esses títulos aí são importantes dentro do conceito lucano. Por exemplo, Salvador retrata a sua missão, né? Resgatar as pessoas para Deus, salvar essas pessoas. Ele vem aqui como Redentor, resgatar pessoas para Deus. Aí Cristo e Senhor são dois títulos dentro de um mesmo propósito: mostrar que essa criança, além de ser o Salvador, a missão dela seria essa, também seria o Messias, aguardado pelos judeus. Então Cristo, palavra grega, corresponde à palavra hebraica Messias. Então Messias e Cristo é uma coisa só, cujo significado é o ungido. Ungido. Então Cristo e Messias, uma coisa só. Então Cristo dá a ideia de Messias, Senhor também dá a ideia de Messias. Então essa expressão Salvador, essa é a missão dele. Ele é o Messias. Os títulos Cristo e Senhor retratam isso. Então o desenvolvimento do Evangelho de Lucas vai mostrar esses três caminhos: Jesus, o homem perfeito,
o Salvador e o Messias. Amém? Aí aqui então a gente tem os esboços, ou o esboço, que a gente vai seguir a partir desse ponto, dentro desse esboço aí. Então, Lucas, qual que é o tema central? O Evangelho do Salvador dos homens. Aí tem o prefácio, que é aquela introdução que eu já fiz um comentário sobre ela. Depois tem a preparação do Salvador. Depois tem a introdução do Salvador, que é o ministério dele. Depois o ministério propriamente dito. Depois a missão do Salvador, é onde ele começa a falar da necessidade dele entregar-se, né? Dele entregar-se. Depois tem essa entrega que a gente chama de paixão, lá no capítulo 18 a seguir, e depois a ressurreição do Salvador. Então o Evangelho de Lucas vai seguir esse esboço aí, o nosso comentário, tá? Vamos deixar para a terça-feira que vem, porque a gente começar aqui agora, a primeira sessão, depois parar, vai quebrar um pouco o raciocínio, tá? Então a gente, terça-feira que vem, a gente continua. Essa primeira sessão, basicamente, a gente já falou sobre ela quando a gente falou sobre a introdução do Evangelho, mas terça-feira que vem a gente passa por ela de maneira bem rápida, bem sucinta, tá? Então, que Deus abençoe os irmãos. Nesse horário de verão, nosso tempo está bem mais